Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia, estamos chegando com tudo aqui quarta-feira, hoje é dia de debate, os convidados já estão aqui conosco em nosso estúdio da 95.1 FM, agora 11 horas mais 10 minutos, começando o nosso debate para 22 municípios da Grande Florianópolis, você acompanhando através do 95.1 FM, você ligado com a gente também através do www.maisalegriafm.com.br, também através do nosso aplicativo, nosso app aqui da Mais Alegria. Que bom estar com você nessa manhã de quarta. O tempo está instável aqui em Florianópolis, mas certo que nós estamos aqui quentinhos, hein? Porque o debate hoje vai ser quente, vai ser bom demais. Vamos estar falando sobre terapias integrativas, alternativas ou holísticas. O cristão pode ou não pode, deve ou não deve, faz ou não faz? Qual é a sua opinião? A sua opinião através do nosso 489-9137-7909, 489-9137-7909. Estamos recebendo hoje aqui para o nosso Debate 95, ele que é editor da revista Educadora CBB, autor do livro A Religião de Darwin, doutor em física pela UFSC, conferencista e também pastor sênior da Igreja Portal Creia no Cobrasol, pastor Roberto Ramos. Muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes. É muito bom, é um prazer, uma alegria poder estar aqui na Rádio Mais Alegria. E só para fazer uma correção na apresentação, eu sou o editor da revista, eu escrevo para essa revista, o educador. Muito bom. Vamos lá, também está conosco aqui ele que é analista de sistemas, pós-graduado em teologia bíblica e missão pela FLT, pastor implantador de igrejas, pastor Rubem Quinte. Muito bom dia, pastor Rubem. Bom dia, Fernando Leandro, tudo bem com você? Eu sei que você que está nos ouvindo espera algo para edificar a sua vida nessa manhã e esperamos nós podemos acrescentar aquilo que você espera a respeito da sua vida espiritual. Uau, estamos aí. Também ela que é psicóloga clínica, especialista em TCC, escritora e pastora Gabriela Quinte. Muito bom dia. Leandro, muito bom dia a todos os convidados aqui e a você, ouvinte que está nos ouvindo. Que Deus abençoe seu dia. Vamos lá, gente, o nosso Debate 95 só está começando. Vamos iniciar ele com uma oração, assim como sempre é feito, e depois a gente já vem para o nosso momento aqui onde os nossos convidados vão estar debatendo sobre o nosso assunto. Pastor Rubem Quinte, pode nos orientar nesse momento de oração? Pai querido, nós nos apresentamos, colocamos diante de Ti as nossas vidas, nosso coração, nosso entendimento e aquilo que for compartilhado nesta manhã por nós, que sirva de conhecimento, que sirva de uma semente plantada num coração que é como uma terra fértil, que espera essa semente pronta a germinar, florescer, frutificar. Nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos que o Teu Espírito seja aquele que comande todo o restante, a nossa alma, nossas emoções, o nosso corpo, e que nesta manhã nós sejamos edificados através da Tua palavra, do debate, o conhecimento exposto, que a ciência venha confirmar aquilo que a Tua palavra já nos diz. Nós nos apresentamos a Ti e entregamos esse debate nas Tuas mãos, que cada ouvinte nesta manhã seja ministrado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Vamos lá, a sua participação interagindo conosco aqui no 489-9137-7909. O nosso debate 95, depois ele vai ser republicado aí nas plataformas, né, de streaming. Nós já estamos no Spotify aí com os episódios anteriores do nosso debate 95. Vamos começar então com o nosso tema aqui: terapias integrativas, alternativas ou holísticas. É compatível com a fé cristã que um seguidor de Jesus participe de terapias como constelação familiar ou reiki, entre outras terapias, considerando que essas práticas promovem conceitos espirituais não cristãos? Eu quero começar a fazer uma abordagem um pouco mais técnica aqui. Vou pedir para que a pastora Gabriela, psicóloga, esteja falando com a gente sobre essa abordagem técnica sobre essas terapias. Bom dia, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito, tá? Então você trouxe aqui a questão das terapias integrativas e das terapias holísticas. Então primeiro vamos fazer uma diferenciação. O que é uma terapia integrativa, tá? Então ela tem uma proposta complementar à medicina e à psicologia. Elas estão ligadas à saúde pública e também à ciência. Já as terapias holísticas, elas têm uma visão mais integral do ser humano. Então a gente precisa entender que toda terapia holística é integrativa, mas nem toda terapia holística é integrativa. Então uma está contida dentro da outra. Então o que são terapias integrativas? Então nós temos aquelas com respaldo científico e sem o conflito com a fé. Então nós temos a musicoterapia, nós temos a arte-terapia, nós temos as técnicas de respiração, de regulação emocional, de relaxamento muscular, nós temos o mindfulness, nós temos algumas que acabam tendo um respaldo científico. Então todas elas têm respaldo científico, são comprovadas pela ciência através de evidências, mas elas não têm conflito com a nossa fé. Agora nós temos umas que são mistas, que aí é a acupuntura, aromaterapia, quiropraxia, o PNL, homeopatia, florais. Então algumas práticas podem ser feitas de forma ética e secular, mas algumas às vezes acabam misturando os componentes de acordo com a pessoa que está utilizando, tá? E já nós temos aquelas que são terapias holísticas, espirituais ou esotéricas. Tá? Nós temos o reiki, a constelação familiar, a mesa radiônica, a cura quântica. Então nós temos algumas outras que fogem e que entram em combate, em conflito com a nossa fé. Mas primeiro eu queria trazer o conceito do que é holístico, né? Porque tem muita gente que confunde e muitos cristãos às vezes até acabam vendo esse termo de forma errada. A palavra holística, ela vem do grego holos, que é todo, inteiro. Então, até o próprio OMS define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Então, de um tempo para cá, a própria espiritualidade já faz parte da integralidade do conceito de definição de saúde advinda da OMS. Então, quando a gente fala sobre terapias holísticas, eu não estou falando de terapias esotéricas. Sim. Né? Então, a gente precisa primeiro definir muito isso para poder entender o que é. Né? Então, a psicoterapia, ela é uma terapia holística, mas ela tem respaldo científico. Né? E aí nós temos aquelas que eu já falei que não tem. E aí eu vou deixar depois para o debate para a gente ir debatendo cada uma delas, mas é importante a gente trazer esse conceito e essa definição. Ok, muito bom, vamos lá. Pastor Roberto Ramos, contribua com a gente, por favor. Sim, é interessante a colocação com relação à terapia holística sob o ponto de vista de tratamento efetivo, né? Não necessariamente, ou não a esotérica. A questão do esoterismo é algo que a Bíblia condena, e a abordagem que a gente encontra na palavra de Deus é essa, né? De condenação. Isso a gente vai ver ao longo da nossa conversa aqui. Mas ela estava falando sobre essa terapia da musicoterapia. Aí eu lembrei de uma passagem lá em Samuel do Saul, o rei Saul. Ele tinha problemas, na verdade o texto de Samuel fala que eram problemas espirituais, ele ficava até possesso e tal.
E aí ele manda chamar Davi, e Davi, que ainda, né, era um jovem, não era ainda o rei Davi, ele pratica vamos chamar assim, né, informalmente, a arte da musicoterapia. Davi toca. E toda vez que Davi tocava, a Bíblia fala que o espírito mal saía de Saul. A gente tinha uma ação espiritual que, inclusive, a música que Davi tocava fazia uma diferença grande. Mas é interessante a gente observar que a música, de fato, né, é uma forma de terapia holística que faz bem, tem esse lado positivo, né? E eu achei bem interessante aí, né, foi colocado, sim, o cristão às vezes ele fica no meio de um caminho entre entender o que é holístico, que pode trazer uma terapia holística, que pode trazer bons resultados emocionais, até espirituais para a sua vida, e uma outra face, o outro lado dessa moeda, que aí está ligada justamente ao esoterismo, que é algo totalmente contrário a práticas e princípios cristãos e da palavra. Então acho que vai ser interessante essa nossa conversa, a gente fazer essa diferenciação. Perfeito. Até para direcionar e orientar, né, os cristãos, nossos ouvintes nessa área. Muito bom. Mandar um abraço pro pastor Michel Simplício, que tá ligado com a gente lá em Biguaçu. A Jaqueline da MC Store também está ligada. Olha, Jaque, a gente tá no começo do assunto, tá? A gente tá no começo mesmo, iniciamos praticamente agora. É muito interessante mesmo, e que bom da sua companhia aí. Vamos lá, pastor Rubem Quinte, contribua conosco. Eu, como um bom assembleano de berço, eu sempre ouvia aquilo que diz, se eu preciso buscar algo fora da Bíblia, esse algo que está fora da Bíblia, ele faz parte daquilo que Deus criou, porque eu entendo que a palavra de Deus, que a Bíblia como um compêndio daquilo que reúne a palavra de Deus deixada como herança para os seus filhos, eu creio que ela é total, que ela é absoluta naquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Claro que o mundo espiritual ele não é completamente descrito na Bíblia, mas a gente precisa ver. E eu, como sou casado com uma psicóloga, né, analisando muita coisa daquilo que ela estudava e estuda e pratica no consultório, a terapia ela ajuda sim a nós entendermos o propósito que Deus tem conosco, a vocação, porque propósito muitas vezes é uma coisa, a vocação é outra. Pedro era pescador, era uma vocação. O propósito que Deus tinha com ele era pescador de homens e não de apenas peixes. Mudou um pouco, mas são coisas diferentes para o cristão que entende dessa forma. Agora, quando eu preciso procurar uma terapia, eu preciso, como cristão, jogar ela em cima da Bíblia e dizer, ela se encaixa? Eu estou buscando uma alternativa que está fora de Cristo, está fora do Espírito Santo? Esse é o problema que a gente encontra como pastor, porque muitas pessoas confundem, mas é uma energia, é espírito, trata, faz bem a alma, eu me sinto leve. Mas para que lado isso está me levando? Tem uma pergunta aqui que eu já vou colocar ela pra gente já dar uma brincadinha um pouquinho com as questões. A pergunta é assim, a busca por cura emocional fora dos sacramentos e da oração cristã representa a falta de fé ou pode ser vista como complemento? Vai, pastora, vamos lá. O meu ponto de vista que é visto como complemento, porque muitas vezes nós não temos o entendimento, a pessoa que está na igreja muitas vezes não tem o entendimento de como buscar o que a palavra fala para trazer a própria cura. Então, em primeiro ponto, em 1 Tessalonicenses, aí aqui eu vou trazer um pouquinho a minha versão pastora, né? 5:23 fala sobre a nossa integralidade, corpo, alma e espírito. Então nós somos seres integrais. Então, primeiro, o problema não está na holisticidade em si, mas as práticas que escondem, que atravessam isso. Mas quando a gente vai buscar um complemento de uma psicoterapia, de uma ajuda diferenciada, todos nós temos dores emocionais, mas nem sempre a palavra ela vai me orientar nesse ponto. Porque, por exemplo, vamos lá, quem aqui nunca escutou algum pastor que não tinha tanto conhecimento da área
dizer que ansiedade é falta de Deus. Uhum. Quantas pregações eu já escutei e quantas pacientes chegaram para mim mais adoecidos, porque o lugar onde deveria trazer a cura muitas vezes é que traz o sofrimento. Porque nós temos modos de funcionar e nós temos visões que muitas vezes podem ser distorcidas de acordo com as nossas experiências. Então vamos lá, nós temos aqui alguns que foram criados na Assembleia de Deus, outros criados na Batista, outros que... Pastor Batista. Então, assim, cada igreja já tem a sua visão. Uhum. Mas muitas vezes o pastor que está na frente da igreja tem a sua visão de pessoa. E às vezes a sua distorção na visão, como pessoa, às vezes também não curada, porque pessoas feridas ferem pessoas. Sim. A Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus. Mas quando o meu olhar sobre a palavra está distorcido, às vezes eu não consigo encontrar a cura que eu preciso ali. Uhum. E aí, às vezes, alguém de fora vai conseguir limpar as minhas lentes e me mostrar aquilo que eu não estou conseguindo ver. E aí a cura vem através de um apoio de fora. Entendi. Pastor Roberto, vamos lá. Sim. Repete a pergunta, tinha um tema ali que vamos eu queria abordar. A busca por cura emocional fora dos sacramentos e da oração cristã, né? Representa a falta de fé ou pode ser vista como um complemento? Ok. Quando fala em sacramento, aí tem que ter um entendimento do que ele está se referindo, né? Se refere ao que? A ceia e ao batismo, né? Que é colocado como sacramentos, né? Embora Batista não olhe como sacramento, olhe como ordenança. E aí tem uma diferença. Sim, por si só, esses elementos não vão trazer nenhuma cura se eu participo da ceia ou sou batizado. Por si só, os elementos, né, o pão, o vinho e a água no batismo, não vão curar a pessoa. Uhum. Porque a cura, ela é baseada na graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a ação de Deus é que faz e que opera a cura, né? É o Espírito Santo agindo na nossa vida. E aí é a nossa relação com Deus. Quando a gente vai buscar fora, e aí eu vou expandir, né? Não questão do sacramento, mas fora da minha relação com Deus, uma cura, seja de que nível for, seja qual for, aí eu vou ter problema realmente. Em vez de ser curado emocionalmente, ao invés de ser curado, claro, espiritualmente, eu acabo agravando a enfermidade. Quando foi falado, né? Ela falou sobre às vezes ambientes que deveriam trazer cura, como a igreja, um lugar de cura, um grande hospital de alma, acaba se tornando ambientes, em algumas situações, até tóxicos e provocadores de enfermidade. Adoecedores. Quantas pessoas não querem saber de ir à igreja? Eu lido muito com isso, eu tenho certeza que todos vocês também, né? Não, porque teve problema com o pastor ABC, com a igreja ABC, porque ao invés de serem tratadas e curadas, acabaram enfermando, né? Enfermando mais ainda. Então, eu vejo, por exemplo, né, um texto interessante, Deuteronômio 18, ali, verso 8, quando Deus diz o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Então é uma questão interessante essa. Existem hábitos, costumes na sociedade, e aí eu tirando ali da visão de Canaã e os povos que habitavam ali, trazendo para nós hoje, no contexto inclusive eclesiástico, a gente deve ter muito cuidado, né, com o que a gente ensina, com o que a gente prega e como a gente mostra e apresenta Jesus Cristo para as pessoas. E aí, no texto aqui ele fala: tenham cuidado para vocês não imitarem os costumes detestáveis. Então eu vejo assim, né, que há muitos costumes nas nossas igrejas evangélicas, cristãs, que muitas vezes não baseados ou mal interpretando a palavra de Deus, acabam causando sofrimento, acabam causando problema. Então, respondendo à pergunta da ouvinte, eu creio, ou do ouvinte, né? Não sei se é homem ou se é a mulher que fez a pergunta, mas quando as nossas buscas por cura se afastam dos princípios
estabelecidos na palavra de Deus ou, né, dos ensinamentos principais da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo, essa busca vai trazer problema, vai trazer sofrimento. Aí entra a parte holística fora, né, ou dentro de uma questão mística, do misticismo e outras coisas que não são nem místicas, mas que provocam também muita enfermidade, né? Então, a cura, como o pastor aqui falou, é através de Jesus Cristo, é Deus agindo. Mas muitas vezes a gente precisa entender que, assim, às vezes sozinho nós não conseguimos encontrar todas as respostas. A própria palavra fala em Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e para serdes curados. Então nós temos uma palavra anterior que fala que se nós confessarmos os nossos pecados, nós seremos perdoados. Quando eu confesso os meus pecados diretamente para Deus, as minhas dores, as minhas tristezas, eu sou perdoada. Mas quando eu confesso, quando eu verbalizo através da fala e digo, olha, isso aqui está acontecendo comigo, e nesse movimento de falar, nós também nos ouvimos, né? Nós organizamos os nossos pensamentos e através da fala nós somos curados. Então, é importante nós buscarmos às vezes apoio, porque sozinho muitas vezes nós não vamos conseguir organizar os nossos pensamentos. Por favor. Questão? Concordo 100% com o que tu falou. Só vou botar uma pimenta no confessar as vossas culpas uns aos outros. Cuidado com para quem você vai confessar e o que você vai confessar, né? Porque já vi, né, casamentos desfeitos porque a pessoa confessou errado ou para a pessoa errada, né, uma determinada culpa, e aí ao invés de trazer cura, aí traz até morte, confusão, né? Muito bem colocado, pastora. E aí entra às vezes a questão do profissional especializado para fazer esse acompanhamento, né? Porque nós temos sim, né, pastores que têm condições de aconselhar. E aí a gente precisa às vezes entender o que é um aconselhamento, né? Que não é alguém que eu vou falar e vai contar minha vida para todo mundo, esse é o ponto, né? É alguém que é instruído para trazer verdade, né? E o que é a verdade, se não a palavra de Deus? A gente também precisa olhar por esse ponto. Agora pelo ponto da psicologia, né? Que também é uma ciência que requer o sigilo e que trabalha muitas vezes não trazendo julgamento, porque o olhar do psicólogo, ele não traz julgamento, não traz condenação, mas visa olhar para o acolhimento, o sofrimento daquele paciente e aí auxiliá-lo a encontrar as respostas necessárias. Manda um abraço aqui para os nossos ouvintes. O José Carlos está ligado com a gente, obrigado pela sua participação, José. O JC também está com a gente aqui. Bom dia, paz do Senhor, estou ligado na programação. A minha opinião é simples: buscar ajuda é Deus usando o dom de um profissional para ajudar, e quando não tem mais jeito, daí Jesus entra com seu poder milagroso. Abraços, JC. Obrigado pela sua participação, JC. Manda um abraço também para Claudete, a minha sogrinha, tá ligada com a gente lá. Deixa eu ver, lá em Águas Mornas. Obrigado pela sua participação. Pastor Michel Simplício está dizendo assim, ó: só gente boa no debate. Obrigado, pastorzão. O Azael também está ligado com a gente aqui. O pastor André Luiz da Assembleia de Deus também está com a gente. Obrigado pela participação. Wesley, obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Em 95.1 FM, também através dos nossos meios digitais, app, e também através do www.maisalegriafm.com.br. Agora vamos para a opinião do nosso pastor Rubem Quinte. A pergunta lançada, né, antes foi: a busca por cura emocional fora dos sacramentos e da oração cristã representa a falta de fé ou pode ser vista como o complemento? Gosto muito de Salomão, quando Salomão nos exorta, nos convida a buscar sabedoria. Né? Salomão fala: agarre a sabedoria com todas as forças que você puder. Mas vamos lá, ele fala em Provérbios capítulo 12, verso 25, ele diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Essa palavra bondosa não partiu desse homem que ficou ansioso, partiu de alguém. Então o próprio Salomão reconhece que nós devemos buscar o auxílio de alguém. Esse auxílio, ele pode ser um ensinamento, pode ser uma exortação, pode ser uma terapia. Eu devo buscar, sim.
mas eu devo buscar alguém que entenda. Vamos lá, como é que eu vou numa assistência da Samsung levar um iPhone para ser consertado? Vai funcionar? Não vai, com certeza. Não vai. Então eu preciso levar alguém que entenda aquilo que é um iPhone, o propósito, funcionamento, sistema. Eu, por ser da área de TI, eu sou muito sistemático. E aquilo que eu vou buscar, se a pessoa não comunga, se ela não está de acordo com os princípios bíblicos, para mim não serve. Assim, eu preciso procurar auxílio, preciso. A minha esposa me ajuda em muitos quesitos, porque a psicologia, ela vai dizer, ela vai tratar lá os meus temperamentos, ela vai tratar o meu gênio, a minha forma de trabalhar, o porquê eu enxergo as coisas da forma que eu enxergo. Mas quando eu busco entender em Deus o propósito dele para mim, o propósito por qual ele me criou, me colocou nessa terra, muita coisa já vai ser resolvida através da palavra de Deus, através daquilo que o Espírito Santo ministra. Quando eu leio a palavra, ele vai ministrando o meu coração, o meu entendimento, vai curando. E aí sim, algumas coisas que eu não consegui resolver na palavra, eu vou recorrer a um profissional. Mas para mim, na minha opinião, esse profissional, ele não pode ultrapassar a linha daquilo que a palavra de Deus vai dizer. Certo. Uma pergunta que cabe bem aqui é a seguinte: é possível separar os efeitos terapêuticos dessas práticas dos seus fundamentos espirituais? Ou isso seria ingenuidade teológica? Pastor. Eu creio que, olhando para práticas sob o ponto de vista esotérico, né, práticas esotéricas dentro dessa terapia, é impossível separar e vai trazer problema, né? O próprio João, ele fala algo interessante: você deve examinar os espíritos, né, porque nem todos provêm de Deus. Ele, claro, está se referindo a uma questão espiritual ali, né, as ações demoníacas e tal. E eu posso estender essa colocação de João, essa orientação do apóstolo João, para inclusive essa questão terapêutica, né? Você deve examinar, provar, deve verificar, porque nem toda terapia que apresenta-se como uma solução científica, e eu, né, tenho formação na área da física, então sou muito cético. E é curioso um pastor ser cético, mas eu sou muito cético, e é por isso até que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu sou tão cético que eu não consigo crer em outra coisa que explique melhor a própria criação do que está escrito na palavra de Deus, a própria criação divina, né? Enfim, mas voltando aqui, então, dentro desse meu ceticismo, eu vejo assim a importância, sim, do cristão saber identificar e separar, né? Nem toda terapia holística, e muitas, inclusive essa que são colocadas aqui como exemplo, né? A constelação familiar, né? E o reiki, né? Que são produtos de duas pessoas. Eu fui dar uma estudada no tema, que não é da minha área, né? E eu vi aqui os fundadores dessas duas, vamos colocar terapias aqui, são pessoas que tiveram, e a própria terapia em si apresenta uma visão bastante esotérica, né, de um tratamento que mexe com o espírito, com a alma, crença em coisas que vêm da família lá de trás, e tudo isso afeta o presente. Então eu creio que sim, é um perigo, tem que separar. O cristão, ele não pode, quer dizer, cada um faz o que quer. Aliás, Paulo fala, tu pode fazer qualquer coisa. Então, quando eu digo não pode, não deve. Deixa eu voltar para Paulo. Pode, tudo pode, mas nem tudo convém. Então, não convém ao cristão, né, se entrar ou se embrenhar num tratamento no qual a palavra de Deus fique de lado e a cura seja atribuída a outras questões, inclusive espirituais, que tire Deus de cena. Então eu creio que afeta espiritualmente muito. Cristão que busca terapias alternativas, holísticas, que apontam para esse tipo, como foi colocado aqui, né? Terapia familiar, constelação familiar, né? E o reiki. Então eu creio que sim, afeta muito, e o cristão
não deve seguir por esse caminho. Pastor Rubem, vai na mesma linha? Eu vou na mesma linha. Esse termo terapia holística é algo mais, sei lá, mais recente, de certa forma, mas a gente ouvia muito curas espirituais em outros lugares, né? Em outras seitas, religiões, sei lá, se a gente pode dizer assim. E havia comprovação médica, exames, que realmente a pessoa, sei lá, tinha um tumor e aquele tumor não existe mais. E isso é atribuído a outros espíritos, feito de uma outra forma. Tudo isso, como eu já falei, o pastor Saulo também falou da mesma forma. Tudo aquilo que nós fazemos que está fora do contexto da palavra de Deus, tudo aquilo que foge de Pai, Filho e Espírito Santo, para mim, essa fonte eu não posso beber, porque isso é uma fonte contaminada. Isso vai me levar a outros lugares. E aí você pode dizer, mas a constelação familiar, ela me ajudou num problema que eu tinha na minha família. Um relacionamento entre pais, filhos. A intenção foi boa, né? A intenção foi boa. Ok, mas e o espiritual? Mas não havia. Nós somos seres espirituais numa experiência material, numa experiência terrena. Nós fomos criados na eternidade. Então quem nos criou de uma forma diferente. Então, se eu vou fazer algo que envolve a minha vida, que eu sou espírito, e isto não comunica com o Espírito de Deus, isso não serve para mim. Isso está me fazendo comunicar com outras coisas que não provém de Deus. Então, se você vier me perguntar, faria? Jamais. Recomendo? Jamais. Aquilo que foge da palavra de Deus, para mim não serve. Pode fazer chover na vida do outro, para mim não serve. Muito obrigado. Pastor Gabriel. Eu separei um checklist de discernimento. Opa, tá? Então, querido ouvinte, se você tiver um papel e uma caneta, anote aí como você deve buscar essa orientação. Então, são 4 P's, tá? Propósito, princípio, procedimento e promessa. No propósito, nós precisamos verificar qual é a dor ou o objetivo para qual eu estou buscando uma nova prática, tá? O princípio, essa base, ela é científica? Ela tem algo espiritualista? Qual que é a base dessa abordagem que eu estou, às vezes, me tendencionando a seguir, tá? Qual é o procedimento? Quais são os ritos, os mantras, as invocações? O que está por detrás dessa abordagem, dessa terapia que eu estou buscando? E as promessas? Elas são realistas? Elas são exageradas? Né? Como psicóloga, eu não posso prescrever, nem proibir, nem recomendar essas práticas externas, né? Eu oriento através de evidências, através da ciência, os limites e, como pastora, coerentes com a fé de cada pessoa, né? Então nós temos uma fé e nós precisamos também estar cercados e munidos daquilo que nós acreditamos, porque a linha é muito tênue e às vezes eu estar trazendo mais prejuízo do que benefício. Então eu deixo os 4 P's para você, para a luz da palavra e a luz do seu discernimento, você está buscando uma resposta e um caminho a seguir. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Roberto. Perdão, eu chamei ele de Saulo, não sei de onde é que eu tirei Saulo. Não, é Saulo por causa do Paulo que ele estava citando. Deve ser por isso. Pastor Roberto, o senhor crê que a ciência, ela se envolve com o mundo espiritual? Uma ciência vai direcionar alguém para algo relacionado ao mundo espiritual? Não, eu penso no inverso, tá? Eu não vejo a ciência como ciência, não vai direcionar o indivíduo para o mundo espiritual. É interessante essa tua pergunta, por quê? Porque quando as pessoas falam em ciência, coloca quase como uma questão mágica e até mística também. Sim. A ciência tem o poder de tudo. Então a ciência vai conduzir você e você vai ser conduzido pela ciência para lá, para cá e até para o mundo espiritual. Isso não é verdade. Então a ciência, ela é um instrumento, uma ferramenta que nós temos para poder discernir
uma série de fenômenos, de eventos. Sim. Até talvez espiritual, você vai discernir. Como eu digo, eu não consigo olhar o homem, o ser humano, a criação, o universo, sem olhar para o lado espiritual, um Deus que criou tudo isso. Porque na ciência eu não encontro resposta. E não encontro. Não adianta todo mundo vir dizer que não, o darwinismo e o Big Bang não funciona. Não tem jeito, né? E não funciona, não é porque eu estou dizendo, é porque não funciona. O acaso não produz nada, né? Enfim, então a ciência, ela é um instrumento, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela tem limitação. Então você não tem uma ferramenta que tenha o poder de fazer tudo, em todo momento e o tempo todo para tudo. Então a ciência é uma ferramenta, um instrumento com limitações. E onde termina no campo físico. Quando a coisa sai do universo físico, ainda que quântico esse universo, e até eu li um pouco sobre teoria, a terapia quântica, a pessoa fala besteira, né? O mundo quântico é um mundo de partículas subatômicas, né, que tem um comportamento, esse mundo, aí se deixar eu vou pela ciência e vou longe, mas só para não ir longe, só para voltar rapidinho, 1 minutinho. Quando eu vou para esse mundo quântico, é tudo muito doido, porque as partículas subatômicas têm um comportamento muito louco. E as pessoas confundem isso com questões místicas, né? E não tem nada a ver com questão mística, é uma questão criada por Deus, criação, é físico o negócio, entende? Então, resumindo, né, a ciência não leva o indivíduo para o espírito, para a área espiritual. Agora, a tua relação com Deus te conduz a entender melhor, inclusive, a ciência. Perfeito. Eu perguntei isso porque muita gente diz, não, mas é ciência, existe um curso, é ministrado, né? A pessoa que fala tem um certificado. Olha, a ciência que afasta você dos princípios da palavra de Deus, para o cristão, mantenha muita distância. Vamos lá. Gente, participação do Lucas Rafael Carminati. Rafael, que coisa linda, né? Pai, gente, só gente top, tá bom demais o debate, Deus abençoe. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Pastor Lucas Carminati, né? O Frank do Águias de Cristo, Motoclube Águias de Cristo, tá aqui, ótimos. Temos ainda hoje, vemos pessoas não firmadas ou sem conhecimento buscando, infelizmente, outras formas de curas em terapias chinesas e outras. Será que é a falta de fé em Cristo Jesus ou apenas a busca por um lugar errado? Uma boa pergunta, é uma boa pergunta mesmo. Temos a participação aqui também, olha só, a constelação familiar como uma prática que envolve consultas e forças ou influências espirituais fora de Jesus entra em clara contradição com os princípios bíblicos. A palavra de Deus nos adverte a não recorrer a consultas, a consultar outros, a consultas aos astros ou a médiuns, pois isso é a abominação aos olhos do Senhor. Em Levítico 19:31, ele nos diz claramente: não recorram aos médiuns nem busquem aos que consultam espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, qualquer busca espiritual que não tenha Jesus como único caminho, verdade e vida, não pode agradar a Deus. É um lembrete para permanecermos firmes na fé, evitando práticas que desviam nossos olhos de Cristo. Obrigado, pastor Michel, pela contribuição. Eu quero fazer aqui, a gente não tem muito tempo ainda, vamos ter uns 4 minutinhos, né? Vou dar 5 minutinhos, não, 6, 2 minutos para cada um. A pergunta é a seguinte: e agora que eu fiz isso, o que eu faço? Agora que eu me sujeitei, passei por uma terapia, o que eu faço? Porque eu creio que deve ser a pergunta de muita gente que está agora escutando, ouvindo isso que a gente está falando aqui, e está perguntando, mas eu já fiz, eu já participei, e agora? Aquela música, né? E agora o que é que eu faço? Vamos lá, gente, quem quer começar a responder? Bora. Gente, tudo certo. A gente precisa entender que por que ok, eu tenho hoje um entendimento que isso não é algo que eu deva buscar. Ok, eu peço perdão e sigo a minha vida. Não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado. Se já fez, já fez. Agora, eu continuo fazendo? Ainda tenho interesse de continuar buscando esse tipo de serviço? Aí é uma outra pergunta. Se eu já fiz, não há o que possa ser feito, né? A gente se arrepende e vai buscar um outro caminho à luz da palavra de Deus. Agora, e se eu ainda quero fazer? E se eu acho que isso ainda é o caminho? Porque a palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então, se ele é o caminho, por que eu preciso buscar outros caminhos? Ok, vamos lá, pastor Rubem. Aquilo que nós, o cristão chama muito de brecha, né? Aquilo que nós abrimos como brecha, nós temos que dar conta de fechá-las, pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Baseado na palavra de Deus, para que nós, se acaso tenhamos feito um pacto, algo assim, acessado o mundo espiritual de uma maneira indevida por cristão, que você renuncie, peça perdão ao Senhor, né? Busque realmente, como já foi falado pela pastora Gabriela, busque um auxílio de alguém que vive sobre os princípios da palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai viver de uma forma muito mais plena. É aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Muito bom. Pastor Roberto. Isso, eu queria concluir justamente falando da maior terapia que existe, que a gente não conversou, porque também não está tanto no tema, mas acaba estando. Hoje de manhã eu li um texto, eu quero fechar com esse texto aqui. Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, ele fala que ele sofreu tanto, isso sofreu lá em Éfeso, quase morreu. E aí ele diz o seguinte, que ele, né, chegou num momento que ele entregou a vida dele aí para Deus, tal, porque ele realmente achou que ia morrer. Aí ele escreve aos Coríntios, ele fala uma coisa interessante, olha, esperávamos morrer, mas lá em 2 Coríntios 2:9 diz assim, esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças, porque em sua bondade respondeu Deus a tantas orações feitas em nosso favor. Então, a maior terapia é a oração. Paulo fala isso aqui justamente, né? Ele quase morreu, tá? Ele achou que ia morrer mesmo. Mas aí ele sente que Deus acabou curando, tratando, o ressuscitando, digamos assim, devido a tantas orações que fizeram por nós. Então, melhor do que buscar qualquer terapia holística, dobra o joelho, ora. Eu quero fechar mesmo. Que vamos lá, gente, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Um minuto. Assim, olha, como eu já falei na área da física, né? O Einstein, ele criou aquela teoria, ele escreveu aquela teoria da relatividade, energia é igual a massa vezes C, E é igual a MC quadrado. Todo mundo estudou, já viu isso em algum lugar, né? E é igual a MC quadrado. E é a energia, M é a massa e C é a velocidade da luz ao quadrado. A Bíblia tem uma equação muito melhor do que essa. P, que é o poder de Deus, é igual a F, que é a fé, vezes a oração, não ao quadrado, mas a N, que é a oração vezes oração vezes... Ou seja, quanto mais você ora, e Jesus fala isso, hein? Se você tiver fé como um grão de mostarda, mas se você pedir, você vai transportar montes. Então, se você tem uma fé pequena, mas se você ora, multidão de oração que Paulo fala, o poder de Deus se materializa, e aí ele acaba curando, tratando, resolvendo todos os nossos problemas. Amém. Simples assim. Espera aí, eu vou dar uma fala agora, assim, eu vou agradecer vocês pela participação. 11h57. Nós temos apenas 2 minutos e meio agora para finalizar o programa, porque o bloco de comercial já vem sozinho e o jornal já entra. Então, a gente não tem, mas eu quero agradecer de todo o coração você que está nos ouvindo aqui pela 95.1, também através das nossas formas digitais, ok? Bom estar com você nessa manhã, dentro desse debate. Sexta-feira tem mais um debate, nós vamos falar sobre saúde mental. E olha, essa semana é boa para você pensar em algumas situações da vida. Quero agradecer a pastora Gabriela Quinte, psicóloga, que está aqui com a gente nesta manhã. Rapidinho, 30 segundos, pessoal, 40. Só complementando o que o pastor falou, hoje a própria ciência, ela comprova o poder da oração. Sim. Então, quando eu estou orando, os neurotransmissores que são liberados no meu momento de oração são os mesmos que são liberados, por exemplo, quando eu estou conversando com o meu melhor amigo ou quando eu estou indo ao psicólogo. E há um bem-estar
né? Há uma sensação de bem-estar, a ocitocina é liberada, a dopamina é liberada, e é importante a gente entender que ao orarmos, né, quando nós buscamos o Senhor, que é o caminho, a verdade, a vida, que Ele aponta o caminho, o resto fica para trás. Né? Então é importante às vezes a gente entender que todo ser humano ele tem dores emocionais, e é válido buscarmos auxílio, porque nós não conseguimos muitas vezes sozinhos, mas nós precisamos ter discernimento de onde buscar esse auxílio. Amém. Amém. Pastor Rubem Kitt, obrigado. Sozinho você pode ir mais rápido, mas com alguém você irá muito mais longe. Peça ajuda, procure um aconselhamento pastoral, procure o seu líder, procure aquele seu amigo de confiança, peça ajuda. Sozinho se torna mais difícil. Se você tiver ajuda, como Salomão falou, busque uma palavra de bondade e você será feliz. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor Roberto. Gente, muito bom estar com você aqui nessa manhã. Já estouramos o nosso tempo, não temos mais tempo para nada. Quero agradecer mais uma vez você, ouvinte. Fique com a programação aqui da 95.1 e a gente volta amanhã já com um novo tema sobre saúde mental. Para sexta-feira a gente está debatendo. Forte abraço, um excelente almoço para você, uma ótima tarde. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.